Bem-vindos a mais um programa de entrevistas aqui com o seu Silva, né? Sérgio Silva. Quero agradecer a sua companhia. Quero dizer que esta semana eu tenho certeza que será ótima para você. O tempo deu uma mainada na temperatura, portanto, que siga assim por mais tempo, né? A gente não sabe mais se sai de manhã com manga comprida, com manga curta, se vai trabalhar de calça ou de bermuda, para quem tem a sorte de usar a bermuda, né? Enfim, meus amigos, minhas amigas, hoje o programa está dedicado a imposto de renda. O brasileiro já fala essa palavra, né? Meu imposto, já começa a ficar assim com o cabelo mais branco do que o meu. De qualquer maneira, a gente tem que informar a você as mudanças que nós tivemos do ano passado para este ano e também o básico, muita gente acaba nem lembrando, né, de algumas coisas que ou na declaração aquela simplificada, ou quando a pessoa paga aí 100, 150 reais para alguém preencher, né, a sua declaração. Essas dúvidas todas a gente conversar hoje com Maria Salete, lá da Receita Federal. Tudo bom, Salete? Tudo bem, Sérgio, e você? Prazer em tê-la aqui no programa, ainda mais nesta data concorrida. Obrigada pelo convite, né? Estou aqui representando o SESCOM Santa Catarina, né? Que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis no estado de Santa Catarina. E falar de imposto de renda é sempre uma necessidade e uma satisfação, né? Porque é muito dia a dia do profissional da contabilidade, né? Por mais que tenha muita gente que faz sozinho e não teria problema quanto a isto, mas o profissional da contabilidade é aquele que está preparado, assim, para tirar todas as não há dúvida. E tanto para a pessoa física, muitas vezes, como principalmente para a jurídica, que hoje uma empresa, por menor que seja, não tem como fazer sozinha. Não tem como fazer sozinha. E assim, por mais incrível que pareça, assim, ainda tem muita gente que vai para a malha fiscal, malha fina, né? E por cai ali vai para verificação se aquilo realmente está certo ou não está. Isso, e por pontos assim muito básicos, assim, né? Tanto é que a Receita Federal divulgou que o principal ponto de os contribuintes irem para a malha fiscal, para a malha fina, são os rendimentos tributáveis. Porque às vezes a pessoa troca de local de trabalho durante o ano. Certo. De repente ficou um mês lá numa empresa, depois foi para outra, depois ficou mais 2 meses, enfim, troca. E ela não se atenta que ela tem que ter todas as fontes de renda para juntar tudo para fazer a sua declaração de ajuste anual. E as empresas estão obrigadas a enviar a informação de todos os seu quadro de colaboradores para a Receita Federal. Então, a Receita Federal tem essa informação de por onde você passou. E quanto você ganhou em cada uma dessas passagens. E quanto ganhou em cada uma delas, e às vezes o contribuinte não se atenta para isso, sim, né? Então, esse é um ponto muito forte. E as despesas com educação, então, com saúde. Mas nesse caso, ainda voltando nessa questão da pessoa que tem o seu salário lá, portanto, é uma pessoa que tem carteira assinada, certo? Certo. Porque daí tem uma empresa responsável por aquele contrato trabalhista. Certo. Mas se eu sair, por exemplo, eu era funcionário de uma determinada empresa, chegou na metade do ano eu fui e abri uma MEI, né? Ou seja, eu agora sou um indivíduo, entre aspas, com um CNPJ, não é? Essa declaração, como é que eu faço essa diferença de pegar a metade daquilo que eu recebi por conta da carteira assinada e a outra metade por ser MEI, já que muitas vezes eu não emito a nota? Certo. O da pessoa jurídica, o da pessoa física CLT lá, tudo certo, né? Certo. Acho que não tem dúvida quanto a isso. O MEI, por exemplo, foi o que você citou. Ele por si só, a pessoa que tem o seu CPF, que por consequência é um CNPJ no MEI, a pessoa física por si só não é o contribuinte obrigatório. Ela tem que observar os limites dos rendimentos que a Receita determina como contribuinte obrigatório. E no MEI, o que é destinado como prolabore e que é rendimento tributável? É um salário mínimo. Então,
No MEI, durante os 12 meses, não dá o limite de 33.888. Então, por si só... Esse limite que tu falas é a pessoa com isenção. Com isenção. A partir de 33 mil por ano, que dá Exatamente. 2.824, não é? Isso, por mês, né? Mais ou menos isso. Então, veja bem, né, Sérgio? Olha, por si só, o MEI não é um contribuinte obrigatório na pessoa física. Certo. Ele tem que observar se ele tem mais fontes de renda que, somando ao seu salário de prolabore, que é um salário mínimo, ultrapassa os 33.888. Porque os demais rendimentos dele do MEI, eles são lucro. Ah, ok. Daí Então, é uma isento do imposto receita, de renda. é uma receita que você tem, que mesmo que você justifique onde é que foi gasto, etc., não interessa. Não interessa. É uma renda É uma tributável. Renda. Claro, uma renda tributável é um prolabore no MEI. O restante é uma distribuição de lucro, que daí tem que observar qual é a atividade do MEI para aplicar aqueles mesmos percentuais que se aplica para o lucro presumido. 8%, 32% e assim por diante. Neste caso, se a pessoa vai trabalhar se inscrevendo, né, com nota avulsa, enfim, é melhor para ela do que ela ser assalariada e ainda ter a receita do MEI. O ideal é lançar tudo através de nota do MEI, ou não tem essa conta. A pessoa física autônoma, ela nunca é muito conveniente em termos tributários. Certo. Ela tem uma tributação, porque tem o 20% do INSS, tem a retenção, a empresa que contrata ainda tem mais a sua parte para pagar. Para recolher, Para né? recolher. Então, o autônomo é uma forma de tributação cara. Então, as pessoas ou vão para a CLT ou vão para um MEI ou para uma microempresa ou coisa nesse sentido, que daí se analisa qual o menor custo tributário em todas as situações, e na pessoa física nunca é muito conveniente, não. Bom, ainda falando sobre essa questão do link, né, entre jurídico e físico, certo? Algumas pessoas já me perguntaram, enfim, dizendo, Sérgio, escuta, quando a gente vai financiar um carro, pegar um capital, enfim, se eu vou no banco, o banco não aceita muitas vezes por eu ser MEI, né? Porque eu não tenho uma estabilidade na minha receita. Mas se eu tiver uma pequena empresa com 1, 2 funcionários limitada, né? São, portanto, classificações diferentes, eu tenho vantagem na questão do crédito. Qual é a plataforma que você deve utilizar, então, se for abrir, né, uma empresa, ou abre uma MEI ou entra uma limitada? A diferença é muito grande para você pagar a mais pelo fato de você ser limitada? O MEI ele tem uma tributação muito favorecida, né? Mas também tem um limite de faturamento. É 81 mil por ano. O que dá 7 mil por mês? 7.950, se eu não estou enganada. Então, assim, a primeira observação a ser feita. Eu realmente me enquadro dentro de um MEI ou ultrapasso esse valor e já precisaria ter uma empresa diretamente classificada no Simples, que é a ME, né? Se ela for para a ME, ao invés daquela taxa fixa, que é 80 e pouquinho, eu acho agora, ela vai pagar 6%, começa pagando 6% sobre o seu faturamento. Então, e aí vai classificando conforme a categoria. Conforme a categoria, isso mesmo. Se é comércio, se é indústria, se é serviço, tem ali uma classificação um pouquinho diferente. Mesmo que eu tenha lá uma limitada pequenininha, como a gente está falando, uma microempresa, né? Eu tenho um faturamento aí apenas de 8, 9 mil por mês. Eu digo apenas se eu comparar com uma pessoa física, agora com CNPJ. Então, mesmo que ele fature pouco, sempre ele terá uma base de 6% de desconto. Isso, dependendo da atividade. Aí a atividade determina se seria o 6 ou se ele cai numa outra tabela de comércio ou outra tabela de um serviço profissional, daí ele cai diferente. Mas a regra geral é 6%. Bom, eu tenho lá a minha empresa limitada, né? Pequenininha, né? Uma micro. E aí esta empresa,
vai me dar um lucro, certo? Muitas vezes a empresa até não tem como comprovar a despesa retirada daquele valor, não é? Neste caso específico, certo? Da limitada, enfim, e se eu tiver uma outra receita na pessoa física, as duas se somam? Sim, quando você tem um CNPJ, você precisa determinar um prolabore. O que é o prolabore? É o salário de quem é seletista, tá? Para quem é CLT, é salário. Para quem é empresário, aquilo que ele recebe a título de remuneração do seu trabalho, porque ele está ali, é prolabore. Certo. O prolabore é rendimento tributável, soma com os demais rendimentos tributáveis. Ah, entendi. O lucro é rendimento isento. Então, tirou todas as despesas, tirou o prolabore, tirou os impostos, tirou o contador, tirou tudo, sobrou um valor lá no final do mês. Aquele valor é lucro, aquele valor pode ser distribuído com isenção de imposto de renda. Então é o inverso. Na prática, eu ganho lucro líquido e este lucro líquido ele pode ser redistribuído pelo proprietário sem pagamento de imposto. Sem outra tributação. Parte-se do princípio que a empresa já pagou todos os tributos. Certo. Se eu sou aposentado, né? Aposentado tem um limite para ele pagar o imposto de renda, que hoje é, no geral, né, 2.823, né, por mês. Então, tem um limite para o aposentado pagar o imposto de renda? Para estar isento? Não tem uma idade que ele deixe de ser o contribuinte obrigatório, mas tem uma idade que é 65 anos, que ele tem o benefício da redução o limite de isenção. E aí tem um corte. Então, por exemplo, R$3.000, o aposentado, a partir dali, ele começa a pagar. Ele assim, digamos que o aposentado ganha 100 mil no ano. Qual o limite de isenção? 33 Ele ganha 8 mil por mês. Isso. Ninguém ganha, tá? Só para... Mas acho que só para exemplificar mesmo, sim, claro, talvez claro. fique mais didático, né? Então, qual é o limite de isenção? 33.888. Então, do 100, ele deduz o 33, o restante é rendimento tributável. E aí, por conta dos 65 anos, ao invés de ele pegar aquela tabela, acho que começa com 6% no geral, 15. Né? Começa com 15. De 15 a 27. Tá. Então, nesse caso, ao invés de ele pagar os 20 ou 25, que seja, né? Ele vai ter a base de 15%. Ele vai ter a base de onde ele se encaixar na tabela. E nesse meu exemplo, ele vai ficar mais do que 15%. Muito bem. Então, essa tabela com 65, a partir de 65 anos que tu estás falando, ela tu disse que tem uma vantagem. Onde é que está essa vantagem? A vantagem, porque ao invés de, nesse meu exemplo ainda, tá, Sérgio? Ao invés de eu tributar 100 mil, eu não vou mais tributar 100. Okay. Eu vou tributar 100 menos o 33. Entendi. Tá certo. Bom, nós falamos, vamos continuar muito sobre imposto de renda, que é um assunto inesgotável, né? É verdade. E hoje, certo, iniciam-se os trabalhos. Exatamente. A partir de agora, o que está valendo, Salete? Bom, sexta-feira a Receita Federal liberou o programa para ser baixado nos notes, nos PCs e tudo mais, né? E a partir de hoje ela liberou a transmissão, ou seja, eu consigo transmitir enquanto contribuinte e a Receita já recebe lá. A partir de hoje a Receita está recebendo as declarações de imposto de renda. A partir de 1º de abril ela vai liberar a pré-preenchida. Só 1º de abril? A 1º de abril. E a partir do 1º de abril ela vai liberar o programa para smartphone, para declaração online. Então, assim, tem muita gente que opta pela declaração online ou através de smartphone. Vai precisar esperar 1º de abril. A pré-preenchida, já tem gente que está mandando? Sim, a gente já sabe que hoje a Receita Federal já deve ter recebido bastante declaração. Por outro lado, tem um bom público que vai preferir aguardar 1º de abril para a pré-preenchida, para trazer para si a pré-preenchida, para ter conhecimento e ter segurança de que o que ele está declarando é o mesmo que a Receita tem lá.
Porque assim, né, Sérgio, às vezes as pessoas esquecem de uma despesa aqui, um rendimento, como eu falei lá e tal. Então, se a Receita já tem essa informação, claro que a Receita só tem a informação que ela recebeu. A gente está falando agora das duas pontas. Das duas pontas. Eu declaro uma coisa, e a Receita mas tem quem outra. me pagou, né, as pessoas, as despesas que eu tive lá, educação, saúde e filhos, eu declaro menos, mas essa outra fonte manda para a Receita Federal como receita deles. Exatamente. E aí esse número não fecha. Esse cruzamento de informação, né, acaba dando... É o que cai na malha fiscal. Tá? Então, tem muita gente que prefere aguardar 1º de abril para a Receita liberar a declaração pré-preenchida para ter aquele checklist final, assim, estou seguro, não estou seguro? Isso não quer dizer que a Receita esteja certa em tudo e que o contribuinte esteja errado em tudo. Porque, como eu falei anteriormente, a Receita só tem aquilo que ela recebeu de informação. Quem manda as informações? Via de regra, o profissional contábil, os bancos, os cartórios. Então, a Receita recebe de muitas fontes as informações. E justamente porque na pré-preenchida, o que ela tem ali, o que ela vai liberar? As informações cadastrais, que daí eu vou conferir meu endereço, meus dados lá, está tudo ok. Os rendimentos tributáveis, que daí são as diversas fontes pagadoras que mandaram as informações. Que se acumulam, né? Os rendimentos, as movimentações financeiras, que daí os bancos mandam. E o patrimonial, que via de regra Detran, cartório, que manda para a Receita Federal obrigatoriamente. A Receita tem isso lá. Não quer, e se alguém não mandou, a Receita não tem essa informação. Sim. Então, se eu quero lá deduzir uma despesa médica, que eu estou aqui com a nota, eu vou declarar, e a Receita não tem essa informação ainda. Vai cair na malha fiscal. Mas daí a Receita te dá um prazo para provar de que você está correto. Neste caso, eu tenho que apresentar esse recibo, pode ser um recibo? Pode ser um recibo. Porque muitas empresas, aliás, eu vou isentar aqui as empresas, na sua maioria, mas muitos profissionais liberais, hoje, né, eles te cobram um valor com nota e outro sem nota. Tá? E eu não tenho como escapar disto. É uma seriedade da empresa que está te prestando esse serviço. Eu, contribuinte, certo? Eu posso exigir a nota? Pode e deve, né? Assim, lembrando que a pessoa jurídica tem obrigação de emitir nota fiscal. A pessoa física, o profissional liberal, o autônomo, ele pode emitir o recibo. Apesar de que Joinville já exige a nota fiscal para a pessoa física também. Mas se ele declarou via recibo, e ele também declarou para a Receita de que o Sérgio foi lá no consultório dele, fez a consulta. Ele fez a declaração dele certa. Ele fez a declaração dele certa, está tudo certo. Recibo com recibo, está tudo certo. Tu falaste de banco, né? A gente sempre recebe no final do ano, normalmente, o banco também te manda, né? Sim. A tua movimentação financeira, que é apenas, né, o saldo que tu tem naquela mudança de ano, que pode ser positivo ou que pode ser negativo. Mas essa movimentação tem duas, eu vou resumir também, né? Tem duas questões. Uma é a minha movimentação normal, certo? Em que eu peguei lá dinheiro aqui, gastei ali, enfim. Então o banco não sabe, certo? Não é que não saiba, né? Mas ele tem lá uma movimentação anual que ele acaba não informando. Se no mês eu ganhei 10, ganhei não. Eu tive lá um recebimento, um movimento bancário de 10, no mês seguinte eu não tive nada, enfim, eu fui, né, cíclico nessa movimentação. Então, o banco informa, além das minhas aplicações que eu tenho ali, né, por exemplo, se eu estou com um banco, com uma aplicação financeira, enfim, isso já é, de qualquer maneira, tributado, dependendo da escala. Certo. Né? Mas essa movimentação durante o ano, o banco também repassa essa conta para o Receita Federal? Os bancos têm que mandar mensalmente o E-financeiro. 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 Então, a movimentação, a Receita tem lá. Sim, então a Receita... que Mas ela não tem que fazer nada.
Aí ela faz um cruzamento de informação, claro, ela pega os maiores, ela não consegue avaliar todos, né? E ela tem um corte de valores. Eu não saberia te dizer qual é esse limite hoje, mas ela tem um corte. Eu vou me atentar a esses maiores aqui. Entendi. Aqueles ali, por enquanto, eu vou deixar assim. Existe uma discrepância muito grande entre a movimentação que os bancos mandaram mensalmente e aquilo que você declarou no imposto de renda da pessoa física, na declaração de ajuste, ela pede explicação. Já Muito vi bem. caso acontecendo desse. A gente volta daqui a pouquinho, Salete, com outras informações, já que o presidente Lula deverá mandar para o Congresso Nacional amanhã, terça-feira, uma nova taxa de isenção. Aliás, um teto de isenção, certo? E outras coisas mais que eu tenho certeza você vai ficar prestando atenção. Imposto de renda hoje ninguém escapa, né? É um instantinho só, tomar nossa aguinha aqui, a gente já volta.